Conjunto dos números irracionais. Vimos que o conjunto dos números racionais é formado por números que podem ser escritos da forma inteiro sobre inteiro. Além disso, vimos que dízimas periódicas são números com representação decimal infinita periódica, ou seja, que possuem algum padrão. Por exemplo, 0,3333 possui o período 3 e pode ser reescrito como 1/3. O conjunto dos números irracionais é formado por números com representação decimal infinita não periódica. Por exemplo, π e raiz de 2. Resumindo, os principais conjuntos numéricos são os números naturais, formados por 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, o conjunto dos números inteiros, que é formado pelo conjunto dos números naturais e seus opostos, ou seja, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números racionais é formado por frações do tipo inteiro sobre inteiro, ou seja, o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. O conjunto dos números irracionais é formado por números com representação decimal infinita não periódica, ou seja, os irracionais e os racionais são disjuntos. Não existe nenhum número que é racional e irracional ao mesmo tempo. A união desses conjuntos é o conjunto dos números reais, ou seja, os racionais, união com os irracionais, é igual ao conjunto dos números reais. Simbolicamente, temos naturais contido nos inteiros, que está contido nos racionais, que está contido nos reais. O conjunto dos números irracionais está contido no conjunto dos números reais. Além disso, o conjunto dos racionais e o conjunto dos irracionais possuem interseção vazia. Podemos representar os números reais na reta real. Aqui, apenas destaquei os números inteiros. Contudo, cada ponto da reta representa um número real. Por exemplo, 0,5 está entre 1 e 2. Assim como π, que é aproximadamente 3,14, está perto de 3. Vamos fazer um exercício. Seja P o conjunto formado por x pertencente aos números naturais, tal que x é menor do que 9. Dentre os conjuntos abaixo, o único que é subconjunto de P é. Para resolver o exercício, vamos descrever quem são os elementos de P. P é formado por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Como x é menor do que 9, o 9 não está incluso nesse conjunto. O conjunto da letra A é formado por x pertencente aos naturais, tal que x está entre 2 e 9, incluindo o 2 e o 9, ou seja, é formado por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O conjunto da letra B é formado pelos números naturais, tal que x é maior do que 4, ou seja, é formado pelos elementos 5, 6, 7 e assim sucessivamente. O conjunto da letra C é formado por x pertencente aos inteiros, tal que x está entre -1 e 4. Como x não pode ser igual a -1, os elementos desse conjunto são 0, 1, 2 e 3. O conjunto da letra D é formado por elementos inteiros menores ou iguais a 5. Ou seja, seus elementos são esses. Finalmente, o conjunto da letra E é formado pelos números reais entre 1 e 8. Não podemos enumerar os elementos desse conjunto. Note que esse conjunto possui infinitos elementos, portanto, ele não está contido em P. Da mesma forma, o conjunto da letra D não está contido em P, já que também possui infinitos elementos. O conjunto da letra A possui elementos que não está em P. Logo, ele não está contido em P.
O conjunto da letra B também é infinito, portanto, ele também não está contido em P. O conjunto da letra C é formado por 0, 1, 2 e 3. Todos os elementos desse conjunto estão em P. 0, 1, 2 e 3. Logo, este conjunto está contido em P. Resposta, letra C. Intervalos reais. Os intervalos reais são subconjuntos do conjunto dos números reais. Por exemplo, o conjunto dos números entre 1 e 2, incluindo o 1 e o 2, é um intervalo. Veremos agora os intervalos reais e como representamos. Usamos o colchete, incluindo o valor A e o valor B, para representar um intervalo fechado. Este intervalo é formado por todos os números reais que estão entre A e B, incluindo A e B. Representamos o intervalo destacando todos os valores que estão entre A e B e fazemos uma bolinha nas suas extremidades. Essa bolinha está pintada para representar que o A é um elemento desse intervalo e que o B também pertence a esse intervalo. Usamos o parênteses ou colchete virado para representar um intervalo aberto, ou seja, para dizer que o número A e o número B não pertencem ao intervalo. Esse intervalo, então, é formado pelos números reais que estão entre A e B, não podendo ser A e nem B. Para representar este intervalo, destacamos todos os números que estão entre A e B e fazemos uma bolinha nas extremidades A e B. Essas bolinhas não estão pintadas, para representar que os elementos A e B não pertencem a esse conjunto, a esse intervalo. O intervalo aberto à direita, A, B, inclui o número A e não inclui o número B. Assim, para representar, destacamos todos os valores entre A e B, fazemos uma bolinha pintada para incluir o número A e uma bolinha aberta para não incluir o número B. B. X pertence aos reais, tal que X está entre A e B, não incluindo o número A e incluindo o número B, com representação desta forma. Este intervalo representa todos os números reais que são maiores ou iguais a A. Uma vez que infinito não é um número, não podemos dizer que o infinito está incluso nesse intervalo e representamos com um parênteses ou colchete virado. Como A está incluso nesse intervalo, representamos com um colchete. Sua representação gráfica é essa semirreta. Analogamente, o intervalo formado pelos números reais menores ou iguais a B é fechado à direita e é representado, então, por essa semirreta. Da mesma forma, o intervalo formado pelos números reais menores do que B, não incluindo B, é então aberto à direita e representado por esta semirreta. E o intervalo formado pelos números reais maiores do que A, ou seja, aberto à esquerda, é representado por esta semirreta. Por último, o conjunto dos números reais, como um todo, pode ser representado pela notação parênteses, menos infinito, vírgula infinito, parênteses, uma vez que infinito não é número e não podemos incluí-lo no intervalo. A representação gráfica é, então, toda a reta real. Vejamos um exemplo. Nesta figura, estão representados os números menores do que 5, incluindo o número 5, uma vez que a bolinha está pintada, e os números entre 7 e 9, incluindo o 7, uma vez que a bolinha do 7 está pintada, e não incluindo o 9, já que a bolinha não está pintada. Podemos representar com a notação de intervalo, ou seja, são os números de menos infinito até 5, fechado em 5, união com os números que estão entre 7 e 9, fechado em 7 e aberto em 9.
Podemos também escrever como x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 5, ou x é maior ou igual a 7 e menor do que 9. Faremos agora o oposto. Vamos fazer a representação gráfica desse conjunto. X pertence aos reais, tal que x é maior do que 1 e menor ou igual a 5, e x é diferente de 3. Para fazer a representação gráfica, apenas usaremos os números que estão destacados no conjunto. Como x não pode ser igual a 1, o 1 será representado como uma bolinha aberta. X é menor ou igual a 5, então representaremos com uma bolinha fechada no 5. E x não pode ser igual a 3, então representaremos com uma bolinha aberta. Uma vez que x está entre 1 e 5, quaisquer números entre 1 e 5, excluindo o número 3, pertencem a esse conjunto. Esta figura, então, é a representação gráfica desse conjunto. Podemos também denotar esse intervalo por os números que estão entre 1 e 3, união com os números que estão entre 3 e 5. Usamos o parênteses para dizer que 1 e 3 não pertencem a esse conjunto e usamos o colchete para dizer que o número 5 pertence. Operações com intervalos. União. Vamos fazer um exemplo. Primeiro vamos representar o intervalo 3 e 7. Para fazer isso, destacamos na reta real os números 3 e 7. Uma vez que o 3 pertence a esse intervalo, representamos o 3 com uma bolinha fechada. E já que o 7 não pertence, o 7 é representado com uma bolinha aberta. Para representar o segundo intervalo, 4,8, usaremos uma bolinha aberta, já que o 4 não pertence ao intervalo, e uma bolinha fechada em 8, já que o 8 pertence. Vamos deixar estes números destacados de forma ordenada. Para fazer a união, então, fazemos uma terceira reta. Nesta reta, destacamos os números da questão. Para resolver o exercício, olharemos cada pedaço separadamente. Esse primeiro intervalo, de menos infinito até 3, não está contido no primeiro intervalo e nem no segundo, portanto não está contido na resposta. Esse segundo pedaço está contido no primeiro intervalo, logo também está contido na união. Da mesma forma, o intervalo entre 4 e 7 também está na união. E o intervalo entre 7 e 8. Olharemos separadamente esses pontos em destaque. O ponto 3 pertence ao primeiro intervalo, então representaremos com uma bolinha pintada. O ponto 4 pertence também ao primeiro intervalo. Observe que todos os pontos entre 3 e 7 pertencem ao primeiro intervalo. Ou seja, o ponto 4 está aqui dentro. Pintamos, então, o ponto 4 na resposta. O ponto 7 pertence ao segundo intervalo. Logo, também pintamos o 7 na resposta. Uma vez que o 8 pertence ao segundo intervalo, o 8 também pertence à união. Assim, todos os números entre 3 e 8 pertencem a essa união. A união desses dois intervalos é o intervalo 3,8 fechado. Próximo exemplo. Faremos a união agora do intervalo de 3 a infinito, união com o intervalo de menos 3 a 8. Da mesma forma, tentamos deixar ordenados os números que aparecem no exercício. O primeiro intervalo é fechado em 3, portanto, a bolinha que representa o 3 está pintada. O menos 3 não pertence ao segundo intervalo, portanto, a bolinha que o representa não está pintada. O 8 pertence ao intervalo, portanto, a bolinha que o representa está pintada também. Para fazer a união desses dois intervalos, desenhamos uma terceira reta e destacamos os números que aparecem no exercício.
Vamos analisar cada parte do intervalo separadamente. Começaremos com o intervalo de menos infinito até menos 3. Como este pedaço não está contido em nenhum dos intervalos do exercício, ele também não está contido na resposta. O intervalo de menos 3 a 3 está contido no segundo intervalo, logo, destacamos na resposta. Da mesma forma, essa terceira parte está contida nos dois intervalos, então também destacamos na resposta. Este último pedaço está contido no primeiro intervalo. Como estamos falando da união, também está contido na resposta. Note que menos 3 não pertence a nenhum dos dois intervalos, portanto, também não pertence à união. Menos 3, então, é representado com uma bolinha aberta. O 3 pertence ao primeiro intervalo e também pertence ao segundo intervalo, portanto, o 3 pertence à união. Da mesma forma, o 8 pertence aos dois intervalos e também pertence à união. Logo, a união desses dois intervalos pode ser reescrita pelo intervalo menos 3 até infinito. Vamos ver agora um exemplo de interseção. Como fizemos anteriormente, temos a representação do intervalo 3,7 e do intervalo 4,8. Para fazer a interseção, traçamos uma terceira reta e destacamos os pontos do exercício. Como estamos falando da interseção, queremos saber quais valores pertencem aos dois intervalos. Começamos com essa primeira parte. Como essa primeira parte não está contida em nenhum intervalo, também não está contido na interseção. Os números entre 3 e 4 não pertencem aos dois intervalos, portanto, não destacamos na interseção. Os números entre 4 e 7 pertencem aos dois intervalos, portanto, estes números também pertencem à interseção. Os números entre 7 e 8 não pertencem ao primeiro intervalo, logo não pertencem à interseção. Da mesma forma, os números maiores do que 8 não pertencem a nenhum dos dois intervalos, portanto, não pertencem à interseção. Vamos agora analisar os pontos em destaque. O número 3 não pertence ao segundo intervalo, portanto, ele não pertence à interseção. O número 4 também não pertence ao segundo intervalo, já que a bolinha não está pintada, portanto, também não pertence à interseção. O número 7 não pertence ao primeiro intervalo, portanto, ele não pertence à interseção. O número 8 também não pertence ao primeiro intervalo, logo, ele também não está na interseção. Dessa forma, a interseção desses dois intervalos é o intervalo aberto dos números entre 4 e 7. Faremos outro exemplo. Já vimos como representamos esses dois intervalos. Para representar a interseção, faremos uma terceira reta e destacaremos os pontos importantes. Os únicos números que pertencem aos dois intervalos são os números que estão entre 3 e 8. Vamos agora ver os pontos em destaque. Menos 3 não pertence aos dois intervalos. O número 3 pertence aos dois intervalos, logo, ele pertence à interseção. O número 8 também pertence aos dois intervalos, portanto, ele pertence à interseção. Assim, a interseção dos dois intervalos é o intervalo fechado dos números que estão entre 3 e 8. Quando falamos da diferença de dois conjuntos, queremos saber os elementos que estão no primeiro conjunto, mas não estão no segundo conjunto. Para encontrar, então, a diferença desses dois intervalos, faremos uma terceira reta e destacaremos os pontos importantes. Os números entre 3 e 4 fazem parte da resposta, uma vez que os números entre 3 e 4 pertencem ao primeiro intervalo, mas não pertencem ao segundo. Agora, os números entre 4 e 7 não pertencem à diferença, já que devemos excluir todos os números que pertencem ao segundo intervalo, ou seja, não pode ter na resposta nenhum número entre 4 e 8. Como os números maiores do que 7 não fazem parte do primeiro intervalo, então eles também não fazem parte da resposta. O ponto 3 está no primeiro intervalo e não está no segundo intervalo, portanto, ele está na resposta. O ponto 4 está no primeiro intervalo, mas não está no segundo. Como não queremos pontos que estão no segundo intervalo, ele faz parte da resposta. O ponto 7 já não faz parte do primeiro intervalo,
então ele também não faz parte da resposta. Assim como o ponto 8, que não está no primeiro intervalo. Assim, a diferença entre esses dois intervalos é um intervalo fechado formado pelos números que estão entre 3 e 4. Faremos mais um exemplo de diferença de dois intervalos. Vimos anteriormente que a representação desses dois intervalos é desta forma. Para fazer a diferença, fazemos então uma terceira reta e destacamos os pontos importantes. Queremos saber quais são os elementos que pertencem à reta de cima e não pertencem à reta do meio, ou seja, que pertencem ao primeiro intervalo e não pertencem ao segundo. Os números menores do que 3 não pertencem ao primeiro intervalo, portanto, eles também não pertencem à resposta. Os números entre 3 e 8 pertencem ao primeiro intervalo, mas também pertencem ao segundo. Como não queremos nenhum número que está no segundo intervalo, esses números não fazem parte da resposta. Os números maiores do que 8 pertencem ao primeiro intervalo, mas não pertencem ao segundo. Portanto, os números maiores do que 8 pertencem à resposta. O número menos 3 não pertence ao primeiro intervalo e também não pertence à resposta. O número 3 pertence ao primeiro intervalo, mas também pertence ao segundo. Como não queremos os números que estão no segundo intervalo, ele não pertence à resposta. Assim como o número 8, que pertence a ambos os intervalos. Logo, a resposta é um intervalo formado pelos números maiores do que 8.